Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Nós retornamos aqui para continuar a nossa leitura nesse momento que criamos, para continuar a nossa leitura do livro Sinal Verde. Uma obra maravilhosa, psicografia, lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de André Luiz. O aviso que nós deixamos ontem, nós estamos em nossa casa, a nossa internet aqui, bom dia Valva Vasconcelos, tudo bom? A nossa internet aqui ela não é muito confiável, bom dia para Cristiane Silva, que está chegando agora. É uma internet um pouco mais simples, a conexão ela pode apresentar alguns momentos de pico, onde a imagem fica um pouco tremida, mas nós vamos tentar aqui passar a mensagem. O mais importante é que, depois que terminarmos, nós deixamos esse vídeo em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas, e esse vídeo também fica aqui disponível o dia inteiro, fica disponível até as 9 horas da manhã de amanhã. Então nós pedimos muita paciência, bom dia para a Vera, bom dia para a Jéssica, nós pedimos muita paciência, como nós dissemos ontem, a internet é ruim? Podia ser pior, a gente não podia nem ter. Então nós temos que agradecer aquilo que nós temos e temos que saber trabalhar com aquilo que nos foi concedido. O importante é estarmos trabalhando. Nós não podemos nos furtar ao trabalho, não podemos negar o trabalho. Bom dia para a Cris Lanog, bom dia para a Dorinha. Pois é, Dorinha, a internet de todo mundo está sobrecarregada, são muitas lives, todo mundo em casa, então nós temos que ter paciência com isso. Bom dia para a Marden, para a Ivaneide, para a William Padilha, para todo mundo que está entrando. Ontem nós conversávamos a importância, Carolyn, minha amiga, bom dia, saudade de todo mundo aí de Biá. Mande um grande abraço para quem você encontrar, um abraço para seu marido, um abraço para todo mundo a quem você encontrar. Ontem nós conversávamos, Cláudia, bom dia, sobre a importância da obra Sinal Verde na construção dos nossos pensamentos. Seria um guia diário. É uma obra que eu tenho no meu criado mudo. É uma obra que eu sempre consulto, sempre faço a leitura de uma mensagem antes de iniciar as atividades do dia. E é algo que nós recomendamos fazer. Bom dia para o pessoal do Maranhão, tudo bom? Nós sempre recomendamos realizar. Nós recomendamos que essa obra é tão importante. Se você quiser dar um presente de uma obra espírita para alguém e não tiver ideia de que livro comprar, porque a pessoa talvez não tenha tanto conhecimento na área, adquira o Sinal Verde. Dê o Sinal Verde presente. Nós observamos ontem nós conversávamos sobre a introdução e fizemos o primeiro capítulo. A introdução ele é prefaciado, melhor dizendo, por Emmanuel. E Emmanuel, aqui também é de Minas Gerais, Patos de Minas, Minas Gerais, bom dia. E Emmanuel trabalha muito conosco na questão da educação do pensamento, de educarmos o nosso pensamento. É uma temática de Emmanuel, essa questão da educação da mente, da educação do pensamento. E ele conversa conosco o quanto é importante a obra Sinal Verde na seara da educação do pensamento. Luzia, bom dia, tudo bom? É uma alegria ter você sempre conosco aqui. E ontem nós encerramos, a primeira mensagem encerra nos dizendo que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe de volta. Esse é o final da primeira mensagem. E aí nós questionamos aqueles que nos acompanharam ontem. Fizeram esse exercício? Abençoando a vida hoje, quando acordaram, né? Agora são 8h20 da manhã, 8h27. Hoje, quando acordaram, aqueles que acompanharam, que estiveram conosco nesse encontro da obra Sinal Verde, fizeram esse exercício de abençoar a vida para que a vida abençoe? Vamos lembrar o primeiro parágrafo da primeira mensagem, pessoal de Piauí, bom dia, tudo bom? O primeiro parágrafo da primeira mensagem, bom dia Gislaine, ele já nos fala, comece o dia na luz da oração, o amor de Deus nunca falha. Nós estamos começando o dia na luz da oração? Ou quando nós acordamos, repito o que disse ontem, quando nós acordamos, nós vamos direto para o celular, nós vamos direto para o Instagram, para as nossas redes sociais.
sem saber agradecer a oportunidade de um renascimento. Porque veja bem, o acordar é renascer. Nós ficamos imaginando que renascer é apenas quando nós reencarnamos. Se nós nos lembrarmos da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma questão clássica, que praticamente todos os oradores, todos os expositores, todos os conferencistas vão conversar sobre ela, que é quando Kardec questiona a espiritualidade, qual o meio mais eficaz de combatermos as nossas más tendências progredindo desde já, e a espiritualidade responde: olha, um sábio da antiguidade já vos disse. Bom dia, o pessoal que está lá da Argentina, bom dia, tudo bom? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, quando vai complementar essa pergunta, ele nos conta que sempre ao dormir, Juliana, bom dia, nós estaremos em prece, peço a todos aqui que também estejam, o senhor José Érico de Araújo Silva, primeiramente os nossos sentimentos, a gente sabe, todos nós precisamos atravessar o desencarne, não é um momento fácil, mas estaremos em preces e pedimos aqui preces também a todos os que nos acompanham. Mas retornando, Santo Agostinho nos fala que toda vez quando ele ia dormir, ele fazia um exame de consciência. O que no dia anterior ele tinha acertado e podia melhorar no dia seguinte, o que ele não tinha feito tão bem e precisava corrigir no dia seguinte. Então, quando nós temos essa lição de Santo Agostinho, nós passamos a encarar a noite anterior e a manhã próxima, ou seja, o dormir e o despertar, como um desencarne para uma vida e o renascimento para outra. Renascimento com novas propostas. Olha o quanto é importante. Nós temos um treinamento aí todos os dias. Olha o quanto é importante. Bom dia, o nosso amigo Ricardo, que está vindo de Bicas, Minas Gerais. Olha o quanto é importante esse movimento de, ao dormir, naqueles 5 minutos que nós temos no travesseiro, todo mundo tem, nós conversarmos com a nossa consciência. O que nos desagradou hoje? Ou também o que nos agradou? O que eu estou fazendo de bem e amanhã farei melhor ainda? Ou o que eu não estou fazendo de tão bom e amanhã procurarei pelo menos me abster e nos próximos dias procurarei melhorar, procurarei ser mais positivo? E ao acordar, veja bem, nós estamos renascendo. Hoje, obrigado, porque eu estou retornando às lutas do mundo. Eu estou retornando às oportunidades que me são dadas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por mais um dia. Obrigado por novas oportunidades. Obrigado por me permitir crescer. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falta. E é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe de volta. Bom dia para Ana Cristina, lá de Natal. E bom dia para Célia, lá de Teresina. Abençoar a vida para que a vida nos abençoe de volta. Como você sai da cama pela manhã? Bom dia, pessoal lá de Araraquara. Conheci Araraquara uma vez, já fui a Araraquara, tenho um grande carinho por Araraquara. Bom dia, Simone. Você já acorda como um derrotado, dizendo que nada vai dar certo no dia? Eu fico impressionado quando as pessoas acordam na segunda-feira dizendo: eu odeio segunda-feira. Por que você odeia segunda-feira? Bom dia, Vanilda. Com alegria ter você sempre aqui. O Genaldo de Aracaju, bom dia. Bom dia para o Gouveia de Barbacena. Por que você odeia segunda-feira? Por quê? Quantas pessoas não queriam ter a oportunidade de estar acordando nessa segunda-feira? O pessoal de Belém, Mônica, bom dia para o Mil Pandas. Aí você já acorda com um sentimento de derrota. Meu Deus, mais uma semana que eu vou ter que trabalhar. Quantas pessoas não queriam o seu trabalho? Quantas pessoas não queriam essa oportunidade de trabalhar? Essa oportunidade de ter a saúde que você tem, a família que você tem, o lar que você tem. Aí você acorda derrotado ou derrotada e fica indignado, o pessoal de Patos da Paraíba, o pessoal de Niterói, o pessoal de São Bernardo do Campo, de Recife, bom dia, e você fica completamente indignado quando as coisas no seu dia não saem como você queria. Mas como é que você levantou da cama? Gente, pensamento é vida. Muita luz, Contagem. Luciano, eu sou de Belo Horizonte. Eu moro hoje em Patos de Minas, mas sou de Belo Horizonte. E grande parte da minha família, quando eu era mais novo, morava em Contagem. Tenho muito carinho por Contagem. Beijo para vocês. Então você já sai da cama derrotado.
já sai dizendo que nada vai dar certo. Como é que você quer que alguma coisa dê certo? Vamos lembrar da frase de Emmanuel: o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Nos primeiros momentos do seu dia você já refletiu derrota? Como vai ser o restante do seu dia? Aí fica difícil o universo trabalhar a seu favor. Fica complicado. Para o universo trabalhar ao nosso favor, nós temos que cooperar. Nós temos que cooperar. Nós precisamos mandar boas energias. Não aquela positividade, eu vou repetir o que eu disse ontem, não aquela positividade besta, que é, tudo vai dar certo, eu não preciso fazer nada. Não, não é isso. Mas uma positividade concreta. Pessoal de Alfenas, bom dia. Mas uma positividade concreta. Estou acordando, estou vivendo, estou agradecido, vamos para mais um dia. E aí você começa a refletir boas coisas. Você começa a refletir amor. Você acorda vitorioso. E não importa quais sejam as dificuldades, você vai conseguir superá-las. Então vamos observar como estamos acordando. Continuando então, feitas essas reflexões iniciais, nós vamos perceber, meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão, nós vamos perceber que André Luiz, na obra Sinal Verde, é interessante, porque como é uma obra muito pequenininha, muito simples, às vezes as pessoas não dão a devida atenção para o seu estudo. Nós vamos perceber que André Luiz ele vai dividir a obra em áreas temáticas. A discussão será em áreas temáticas. Hoje nós vamos fazer a leitura de 2 mensagens. André Luiz vai conversar com a gente sobre a questão da saudação e a questão nos domínios da voz. Então é uma temática específica. Nós vamos perceber que depois disso ele vai conversar conosco sobre temática familiar, que ele vai falar sobre o recinto doméstico, ele vai falar sobre os cônjuges, ele vai falar sobre o compromisso entre os companheiros. Então, para a gente entender bem, olha como é que é um livro que a gente, às vezes, o pessoal de Cruz das Almas, Bahia, bom dia, como é que é um livro que às vezes a gente passa ali achando que são simples mensagens, que a leitura deve ser feita de forma rasa, mas não, ele é muito profundo. São áreas temáticas. E na área temática de hoje ele está falando desse nosso contato em saudar as pessoas e desse nosso contato em saber movimentar, por exemplo, a nossa voz. Já parou para dar importância na sua voz? No seu tom de voz? Na maneira que você conversa? Né? Tem gente que é desesperada para conversar. Conversa rápido, você não entende nada que ela está falando. Ela é nervosa. Ela está conversando muito rápido. Ela fala muito rápido. Ela tem aquele sentimento de urgência em tudo que ela faz. Tem gente que fala muito alto. Só de falar um bom dia parece que está te xingando. Então, como pontuar a voz? Porque a voz emite energia. Como pontuar a voz? Pessoal de Salvador, pessoal de Poá, Dr. Vitor Brito, Ana Célia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Adriele, que alegria ter você aqui de novo. Muito bom dia, muita paz e muita luz no seu coração. Sem maiores delongas, aos que estão chegando pela primeira vez, pessoal de Valinhos, bom dia, me apresento. Meu nome é Uriel Santos, estamos sempre aqui no canal Espiritismo 24 Horas, que é de nossa responsabilidade enquanto encarnados. E nós vamos começar a leitura dessa temática. Yuri, que está falando da minha cidade natal, Belo Horizonte, bom dia. E nós vamos conversar sobre essa temática, então, da saudação, do domínio da voz, de como nos comportarmos perante o outro. Érica, bom dia. Saudações, é o capítulo 2 para a Tânia, que está vindo de Belém do Pará, e para o Alexandre, que está vindo de Curitiba, Zuleika de São Paulo, bom dia. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Márcia, da minha cidade, Patos de Minas, seja muito bem-vinda, minha querida. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você... E olha que bonito esse poema final que André Luiz nos entrega. Escutem, prestem atenção. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia
à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Vamos retornar aqui na mensagem. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Meus amigos, pensamento é vida. A energia é identificável. Quando alguém nos cumprimenta com um sentimento de contrariedade, um sentimento de raiva e de cólera com relação à nossa pessoa, nós não percebemos? Nós não sentimos uma certa dificuldade? Não sentimos isso? A pessoa vem nos cumprimentar e por mais que da boca gotejem leite e mel, se no coração dela, se no íntimo dela tem um sentimento de raiva, de cólera com relação à nossa pessoa, nós percebemos. É aquela expressão, meu santo hoje, né? Como se o santo não batesse, né? Ou como se o santo batesse em alguém. Mas é aquela expressão, meu santo hoje não está batendo com o dessa pessoa. Então olha a importância. Quando você for cumprimentar alguém, por mais difícil que seja, se você não consegue dirigir a ela ainda um sentimento de paz e de alegria, tenta bloquear o sentimento contrário. Tá? Tenta bloquear. Vai cumprimentar. Isso aqui é uma dica, anota, é uma dica que eu vou dar aqui. Que é uma coisa que eu adoto para mim. Porque nós temos as nossas contrariedades. Nós estamos ainda em provas e expiações. Não somos regenerados ainda, por favor. Vamos identificar quem nós somos. Vamos ter humildade para identificar quem nós somos. Então, naquela pessoa que nós temos uma contrariedade, e nós ainda não conseguimos endereçar esses pensamentos de paz e alegria, quando você for cumprimentá-la, a oração de sua preferência, cumprimente-a orando. Thalita, André, que alegria ter vocês aqui de novo, bom dia. Cumprimente aquela pessoa orando. Eu, particularmente, a minha oração de preferência, e nós temos orações de preferência, né? Vamos deixar bem claro, nós temos ainda essas questões. Minha oração de preferência é a oração de Francisco de Assis, a oração atribuída a Francisco de Assis, a oração da paz. E eu gosto dela musicada, cantada. Sempre que eu vou cumprimentar alguém que eu estou com uma dificuldade, que eu tenho uma contrariedade, eu entoo em pensamento a oração de Francisco de Assis. Com maior atenção, a parte que me diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Porque pelo menos eu bloqueio aquele pensamento de contrariedade. E eu não deixo aquele pensamento atingir aquela pessoa. Eu vou em oração. Se eu não consigo ainda, o ideal seria que eu conseguisse emitir pensamentos de paz e alegria. Mas se eu ainda não consigo o fazer, eu, Uriel Santos, eu vou cumprimentar aquela pessoa em oração. Quem quiser seguir esse conselho, tá aí. Minha mãe fala que se conselho fosse bom não dava, vendia. Eu tenho que discordar dela. Eu acho que o conselho a gente tem que dar, porque é uma experiência nossa. E é uma experiência que eu tenho adotado com muito sucesso. A pessoa difícil para a sua convivência, cumprimente-a em oração. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. O Cristo ele vem reformar. O pensamento era que se eu não quero que algo seja feito comigo, eu não faço com o outro. Era um pensamento um pouco de omissão. E o Cristo fala, nós não podemos ter um pensamento apenas de omissão, de neutralidade. Nós temos que construir um pensamento de atividade. Ou seja, além de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo, eu vou além. Eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Perceberam a diferença? Não mais apenas a neutralidade, mas agora a atividade. Eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Então, o que você gostaria? Você gostaria que o outro endereçasse a você palavras de afeto e simpatia. Então faça isso com o outro. E aqui voltando para a nossa esfera ainda de provas e expiações. Se você não consegue ainda endereçar ao outro palavras de afeto e simpatia, não enderece palavra alguma. Veja bem, isso é interessante nós conversarmos aqui. Tem pessoas que nós temos tanta dificuldade
que talvez nós não conseguiremos conversar com ela sem trazer uma rusga do passado, sem expor aquela problemática, sem descambar para o lado da ofensa. Então, a essas pessoas, enquanto eu não estiver adestrado suficientemente, veja bem, a palavra forte que eu usei, enquanto eu não estiver adestrado suficientemente para ter um diálogo construtivo com elas, que eu não a ofenda, que eu não a desagrade, que eu não a maltrate, é melhor que eu conserve o silêncio. As pessoas às vezes me perguntam, então seria salutar eu me afastar? Sim. Porque você ainda não está adestrado o suficiente para ter um diálogo elevado com aquela pessoa. Porque existem casos assim, que nós chegamos perto da pessoa, e às vezes são momentos, que nós chegamos perto da pessoa e nós já queremos ir com 5 pedras na mão. E nós já queremos atacar, porque tem uma dor muito grande em nós. E nós queremos que o outro sinta aquela dor, aquele sofrimento, porque aí a dor já passou para o estado emocional do sofrimento. Nós queremos que o outro sinta a dor que nós estamos sentindo. Eu já passei por isso. Pessoas que me magoaram muito e que doía muito em mim, que eu permiti transformar em sofrimento, porque a dor existe. A permissão para a metamorfose em sofrimento é nossa, porque nós permitimos que ela fizesse morada em nós e que ela ditasse os nossos passos. E eu sentia tantas dores por essas pessoas que me magoaram que eu queria que elas também sentissem naquele momento o que eu estava sentindo. E eu ofendia. E eu maltratava. E eu procurava aquelas pessoas para maltratar. Veja bem, enquanto nós temos esse pensamento, conserve o silêncio. Ore por aquela pessoa. Ore por ela. Bom dia, Insta Luciane, tudo bom? Veja o que a Adriele colocou para nós. Que interessante. Conservando o silêncio, mas emitindo bons pensamentos para ela. É isso. Se você não consegue ter um diálogo saudável, silencia. Silencia. Não piore uma situação que já está grave, mas esteja sempre orando por aquela pessoa. Auriel, mas eu não consigo orar por ela. Você sabe fazer o Pai Nosso? Faça o Pai Nosso pensando nela. Não, mas eu não consigo nem pensar nela enquanto eu faço o Pai Nosso. Então faça o Pai Nosso pensando em você, solicitando que essa problemática seja solucionada no tempo de Deus. No tempo de Deus. Mas saiba respeitar as suas limitações. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Gente, deixa de ser carrancudo. Eu tenho a testa meio franzida, mas é coisa minha, tá? Mas vamos deixar de ser carrancudo. A gente já vai conversar com o outro, com a cara fechada, a cara brava. Não, meus amigos, sorria. Tá? Tem aquela frase da música, né? Quem sorri de tudo é desespero. Não, não é. Sorria. Entregue ao outro sorriso. Entregue ao outro uma boa face. Entregue ao outro uma condição de agradabilidade. Saiba movimentar o capital do sorriso. Entenda que uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Enquanto tomávamos café, eu conversava com a minha esposa e questionava a ela. Parece que hoje nós temos uma opinião sobre tudo. E nós, além de termos uma opinião sobre tudo, nós precisamos pontuar aquela opinião, muitas vezes de uma forma grosseira. Parece que o fenômeno das redes sociais, e isso foi ela que me disse, esse pensamento é dela, não é meu. Ela me disse, parece que hoje com as redes sociais todo mundo é sábio de tudo. A pessoa coloca algo no Facebook que eu não gosto, eu vou lá e preciso dizer a ela que eu não gosto. Por que você precisa dizer a ela? Por quê? Você não precisa dizer. Guarda para você. Se você não tem uma palavra de bondade e compreensão, também não tem uma palavra de ofensa. Também não tem uma palavra de ofensa. Às vezes a pessoa vem conversar com você e te entrega algo que você não concorda de jeito nenhum. Eu vou trazer esse pensamento da Érica aqui. Érica, permita eu ler em público, porque eu gostei muito do que você disse. Érica, 2020 BH. Verdade. Não consigo ainda conversar com meu ex-marido.
depois da decepção que tive com relação a ele. Desenvolvi bruxismo, né, de um estado nervoso, e quando escuto a voz dele, tudo volta novamente. Então me afastei. Você está se preservando e também está preservando a ele. Neste momento, veja, Érica, que esse afastamento não é um afastamento perene. Neste momento, nós precisamos reconhecer isso. Neste momento, você precisa se afastar. Mas sempre deixando... eu não vou conseguir explicar a condição, se alguém quiser trazer para nós a explicação da condição, mas eu sei que é um estado nervoso que a pessoa fica mordendo muito e desenvolve alguma coisa no maxilar, tá? Por favor. Mas eu não sou profissional dessa área, eu sou profissional do direito. Então não quero me aventurar aqui nesse sentido. Se alguém for profissional dessa área e quiser... Ótimo, o Adriele colocou situação em que o estresse provoca o ranger dos dentes um contra o outro. Mas voltando aqui ao exemplo da nossa irmã, da Érica, nesse momento não é possível a convivência. Mas o coração está aberto a possibilitar uma convivência no futuro. Claro, e a gente tem que buscar isso, mas não podemos forçar. O Cristo fala, nós precisamos resolver as nossas pendências. Porque um dia nós vamos resolver. Por bem ou não, por tão bem, nós vamos resolver. Mas tem um momento que a resolução das pendências pede o afastamento. Porque é um afastamento temporário que faz ambas as partes crescerem e mais amadurecidas quando elas se reaproximam, ao invés de contrair débitos maiores, elas já conseguem perceber uma solução para aquela dificuldade que as afastou. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então é muito importante é muito importante isso que a Érica trouxe para nós refletirmos sobre isso. Retornando aqui, às vezes a pessoa, ela fala algo para nós, ela nos conta uma notícia e nós ficamos perplexos com aquela notícia. E queremos dar um palpite de qualquer forma. Mas o palpite vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, se a gente não tem uma palavra de bondade e compreensão, mais uma vez, silêncio. Silêncio. Há uma história maravilhosa, e aqui eu tenho profunda admiração por Francisco Cândido Xavier. E nessa história, meus amigos, vocês me desculpem, eu tenho uma certa rinite quando eu acordo de manhã, não é nada sério, tá bom? Isso é um quadro que eu carrego comigo desde a infância. Há uma história de Chico Xavier que as pessoas chegavam para ele e diziam: Chico, isso. E o Chico falava: tá certo, meu filho. E outra pessoa chegava e falava: Chico, isso. E ele: tá certo, meu filho. Veja bem, vamos tentar explicar aqui o que está querendo dizer. A pessoa chegava e falava assim: Chico, isso aqui é amarelo. E era verde. Aí o Chico falava: é verdade, é amarelo. Chico, isso aqui é rosa. E era verde. É verdade, é rosa. Chico, isso aqui é azul. É verdade, é azul. Aí uma pessoa virou para ele e falou assim: mas Chico, pelo amor de Deus, tudo que todo mundo faz, você concorda? Eu falava: olha, aquela pessoa não está pronta ainda para ouvir outra questão. Aí alguns que são um pouco detratores vão virar e dizer: mas isso é ser conivente. Nós temos que aprender a perceber que não são as palavras duras que corrigem comportamentos que consideramos imperfeitos. É o poder do exemplo que modifica estradas. A palavra dura afasta e faz a pessoa que erra continuar ainda mais renitente no erro, nem que seja de birra. O exemplo no bem convida corações a se reformarem. O dia que a humanidade terrestre perceber o poder do exemplo, nós já estaremos talvez regenerados. A Helena Almeida traz uma questão muito, muito bacana para nós. Lembrando também que existe o silêncio mental. Nada adianta fingir silêncio presencial se a mente produz o barulho do pensamento. Maravilhoso isso que a Helena traz para nós. Maravilhoso. É o silêncio, mas também cada vez mais buscarmos não julgar pela energia do pensamento. Se você está julgando, silencia e ora por aquela pessoa. Ora por ela. Porque entenda, perceba que nós também vamos precisar desse silêncio.
nós também vamos precisar dessas orações com relação às nossas pessoas. Em uma das felicidades prometidas pelo Cristo, no discurso inaugural do Reino de Deus entre a humanidade encarnada, ele nos fala: bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Medite sobre isso. Seja misericordioso, porque você também precisa de misericórdia. Porque eu também preciso de misericórdia. Porque no cenário do mundo somos todos aprendizes. Todos, sem exceção. Não tem santo entre nós. Não tem santo entre nós. Temos as nossas vitórias e as nossas quedas. Somos todos aprendizes. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. O campo da família é um cadinho de lutas que vão se refletir no amor. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. A família já é uma escola por demais difícil para você que tem um conhecimento cristão ter uma palavra que trará desequilíbrio. Portanto, se você não tem uma palavra de entendimento e de esperança para com seu familiar, silencie. Silencie em oração. Mas se você quer dizer algo, que seja uma palavra de entendimento e de esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Você, eu, todos nós somos luz. Não deixe que a sombra da véspera obscureça a luz que existe em você. Comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando mais uma vez. Dando continuidade a essa temática, no capítulo 3º, que é o nosso último capítulo de análise do dia de hoje, André Luiz nos fala sobre os domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. E veja bem, aqui nós não estamos falando de questão estética, tá bom? Eu sou profundamente desafinado. Profundamente desafinado. Não estamos falando aqui de questão estética no domínio da voz, não. Que a pessoa vai virar e falar assim: mas eu tenho uma voz super feia. Não, não é isso. O pensamento aqui vai ser um pouco mais profundo. A reflexão vai ser bem mais profunda aqui. A voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa, e aqui nós já vamos começar a entrar no que André Luiz quer nos dizer. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. A Ellen, lá do Uruguai, beijo para vocês. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. A Maculilara, que traz um depoimento muito, muito profundo para nós aqui, depois se quiser enviar a mensagem no nosso Instagram pessoal, Uriel Santos, ou aqui, tal, eu peço assim no Instagram pessoal, porque aqui no Espiritismo 24 Horas são muitas mensagens, talvez nós não conseguimos responder a todas, mas precisando de um apoio, minha irmã, acredito que é irmã ou irmão, não sei, porque eu não consegui identificar pelo nome no Instagram. Mas se quiser conversar, pode nos procurar no nosso Instagram pessoal, Uriel Santos. Fique à vontade, nós estamos disponíveis, né? Nunca se esqueça, nós não estamos sozinhos aqui. Aqui nós somos uns pelos outros. Nós estamos todos unidos em amor. Somos filhos do mesmo Pai, herdeiros do seu amor. Nunca se esqueça disso. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Então você reflete aquilo que existe dentro de você. A sua voz vai estar carregada pelo magnetismo daquilo que você está sentindo. Por isso é tão importante nós corrigirmos esse nosso interior. Nós refletirmos sobre o que está se passando pelo nosso interior.
Porque de alguma forma nós vamos externalizar isso. De alguma forma nós vamos externalizar as nossas energias. De alguma forma, Átila, estava com saudade de você, tudo bom? Espero que você tenha melhorado da enfermidade. De alguma forma nós vamos externalizar aquilo que está passando dentro de nós. Então a gente precisa corrigir esse rebuliço que está dentro de nós. Esse novelo todo emaranhado que está dentro de nós, nós precisamos dar uma acertada nele. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Equilíbrio. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audiência impecável. Tem gente que não tem paciência, a pessoa não escuta, já fala, você está surdo, você tem algum problema, não é possível que você não está me ouvindo. Gente, calma. Repete o que a pessoa pediu para você repetir. A Michelle traz uma reflexão importantíssima para nós. A boca fala do que o coração está cheio. Uma reflexão evangélica. A boca fala do que o coração está cheio, gente. Átila, que bom que você está melhorando. Graças a Deus. Continue aí recuperando a sua saúde. Contamos sempre com você por aqui. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como esta. Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso? A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Quando você começar a perceber que está ficando um rebuliço dentro de você, que a cólera vai tomar conta da sua fala, o que você vai fazer? Silencia. Afasta. Entra em prece. E é difícil, eu sei, porque às vezes a pessoa está dentro da nossa casa. Vai para o banheiro, fecha a porta, dá descarga, liga o chuveiro. Mas saia. Saia. Se você não conseguir vencer aquele ambiente desequilibrado, retire-se dele. Se você ainda não tem força para vencer aquele ambiente desequilibrado, não o piore. Esse livro é o sinal verde, minha irmã. Retire-se dele. Entre na sua casa íntima em prece, em oração. Tem uma palestra do Haroldo Dutra. Ele conta uma história interessantíssima, que ele estava na fila do guichê do aeroporto para fazer o check-in. E aí deu um problema e começaram um passageiro e a atendente, eles começaram a discutir. E aí o Haroldo fala que ele entrou em prece. E aí uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história entrou na discussão, querendo defender a atendente. E aí ele conta que essa terceira pessoa que entrou na discussão para defender a atendente, aqueles dois que estavam discutindo, uniram os pensamentos e foram discutir com essa terceira pessoa. E aí dois que discutiam transformaram-se em três. Perceberam que interessante isso? Aquela pessoa foi querer ajudar, mas ela trouxe uma energia bélica. E aqueles dois que estavam com uma energia de guerra, que estavam discutindo entre eles, uniram-se e foram discutir com aquela terceira pessoa que entrou querendo ajudar. Foi com uma boa intenção, mas acabou piorando a situação. Então há momentos, quando você percebe que você será dominado por aquela energia desequilibrada do ambiente, entra na sua casa mental. Ore. Estava fazendo uma campanha em Belo Horizonte uma vez, um grande amigo já desencarnado, desencarnou muito cedo pelo câncer, um grande amigo já desencarnado, nós estávamos fazendo a campanha chamava a Campanha do Pãozinho, que era uma campanha que nós saímos de madrugada, distribuindo aos moradores de rua, distribuindo café, leite e pão de sal. E nós estávamos numa praça, era uma campanha pelo Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, uma casa espírita que nós temos grande carinho lá em Belo Horizonte. Trabalhos maravilhosos. Esqueci o bairro aqui que ela fica.
Nós saímos então para fazer essa campanha. E aí nós estávamos distribuindo pãozinho, café com leite. E nós chegamos em uma aglomeração de pessoas. E as pessoas começaram a discutir. E eu fui querer interferir. E esse meu amigo, o nome dele é Lucas. Esse meu amigo pegou no meu braço, me puxou para trás e falou assim: silêncio. Faz uma prece. Faz uma prece. E nós ali então nos recolhemos. Fizemos uma prece. E aquela situação foi se acalmando. Sabe por quê, gente? Quando, por exemplo, eu vou pegar a Érica que está nos acompanhando. Se Érica e eu conversarmos, não estaremos conversando apenas nós dois. O reformado em Damasco nos ensina. Há uma multidão que nos acompanha. Quando eu estou conversando com a Érica, eu estou conversando com a multidão que está acompanhando a Érica, além da Érica. Quando a Érica está conversando comigo, Uriel, ela está conversando não apenas comigo, mas também com a multidão invisível que me acompanha. E nós nunca temos a certeza de quais são os sentimentos que movem essa multidão invisível. Por isso a força da prece nos momentos de desequilíbrio. Porque às vezes a situação está desequilibrada. Você entra querendo ajudar, aquela multidão invisível vira e fala: opa, bom demais, mais um, vamos trazer ele. Porque ele não tem força para resistir às nossas energias. Vamos trazer ele. Mais um para essa confusão nossa aqui. E quando nós entramos, aquela multidão invisível do bem encontra forças para agir naquela situação. Nunca nos esqueçamos disso. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Exercício de empatia. Colocar-se no lugar do outro. Um ponto fundamental para a regeneração planetária. O lugar mais difícil de se ocupar é o lugar do outro. Ocupe esse lugar de vez em quando. Participe do lugar do outro. Pelo menos uma vez no seu dia. E você vai perceber se as suas palavras estarão ferindo ou auxiliando, rebaixando ou elevando aquela pessoa. Coloque-se no lugar difícil que o outro ocupa. Seja empático. Em qualquer telefonema, e aqui nós temos que nos lembrar, eu vou até verificar aqui o ano que o livro foi trazido a nós. Só um minuto, por favor. A edição original... meus amigos, aqui eu não vou conseguir encontrar a edição inicial, a edição original. Nesse livro aqui eu não vou ter, porque a minha edição é de 2011. Mas eu não vou... Depois, se alguém souber aí, o primeiro ano que foi a psicografia, o ano que é a psicografia do Sinal Verde. Mas, veja bem, ele vai nos colocar aqui em qualquer telefonema e nós vamos trazer, lógico, para o dia de hoje. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Por favor, André Luiz, me perdoe, mas eu vou trazer para os nossos dias. Eu vou substituir a palavra telefonema por rede social. E o outro lado do fio, eu vou substituir aqui pelo outro lado da tela do celular, do computador, de qualquer dispositivo nosso. Em qualquer rede social, nesses mecanismos de comunicação em massa que nós temos hoje, recorde que do outro lado da tela tem alguém que precisa da sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Márcia Amorim, a página do YouTube é o Espiritismo 24 Horas. O meu Instagram pessoal é Uriel Santos, tá? Uriel Santos. Fique à vontade para nos procurar lá. O nosso Instagram pessoal é aberto. Fique à vontade para nos procurar lá. Se nós demorarmos um pouco para responder o direct, é porque depois dessa atividade nossa aqui, nós temos algumas outras questões a realizar, mas nós sempre respondemos. Fique à vontade. Nossa página do YouTube Espiritismo 24 Horas. Nossas palestras estão lá. Nossos estudos, nossas lives, e no nosso Instagram pessoal, fiquem à vontade para nos procurar lá também. E aí, retornando,
O nome do livro, Neves Tulha, é Sinal Verde. E aí, retornando, gente, para de brigar na rede social, pelo amor de Deus, para com isso. O mundo já está difícil demais para você caçar briga. Para com isso. Se a pessoa colocou uma coisa lá, eu fico... WhatsApp, etc. Ashla, coloca aí o meu também, pessoal, @UrielSantos, né, que você me tem lá, se você puder fazer. Obrigado, Ashla. Veja bem, se a pessoa colocou uma coisa lá no Facebook que você não concorda, sabe que opção que tem para você fazer? Tem 3 pontinhos do lado, vai lá e coloca. Você não precisa nem desfazer a amizade. Coloca assim, deixar de seguir. Né? Tem esse pensamento, tem esse comportamento, se retira do Facebook da pessoa. Ela não merece ouvir seu xingamento e você não merece sofrer pelo que ela posta. Para de sofrer pelo que os outros estão postando na rede social. Gente do céu, você já tem tanto problema na vida. Eu já tenho tanto problema na vida. Luzia, ele vai travar um pouquinho mesmo, tá? Nós já estamos chegando no final, vai travar um pouquinho, mas na hora que nós deixamos aqui nas últimas 24 horas e no YouTube, ela fica melhor, tá bom? Ela fica melhor, nós já estamos chegando ao final aqui. Essa é a última parte da nossa fala. Para de sofrer na rede social. A pessoa colocou alguma coisa que você não concorda no Facebook, vai lá nos 3 pontinhos e deixa de seguir. Simples. Ao outro eu dou o direito de fazer o que lhe convém, a nós o dever de mantermos o equilíbrio. Ótimo, Yane, oculta a publicação. Gente, tinha um monte de coisa que eu não gostava na minha rede social. Vou falar uma outra vez. Eu detesto conversar sobre política. Estou sendo honesto com vocês aqui. Eu detesto conversar sobre política. As minhas opiniões políticas são minhas. Está esculpido na Constituição Federal de 1988. As minhas opiniões políticas são minhas. Eu não converso sobre política. Nem com os meus amigos mais próximos eu converso sobre política. Não converso. Se vocês me encontrarem na rua, saibam que um assunto que eu não converso é política. Nunca conversei. Em todos os momentos da minha vida eu nunca conversei. Nunca. Não gosto. Não gosto. E aí todas as publicações de política que eu via na minha rede social, eu simplesmente... Gente, o Facebook e o Instagram eles trabalham por algoritmo. Por algoritmo. Eu simplesmente ocultava. E quando o Facebook percebeu que eu ocultava todas as publicações de política, sabe o que aconteceu? Elas pararam de aparecer para mim. Porque é um assunto que eu não tenho preferência, é um assunto que eu não gosto de conversar. Coisa minha. Não gosto de conversar. Adoro conversar sobre futebol. Se você quiser sentar comigo numa roda de pão de queijo, de café e conversar sobre futebol o dia inteiro, eu adoro conversar sobre futebol. Adoro brincar, não discutir. Adoro brincar sobre futebol. Sou atleticano. Torço para o Clube Atlético Mineiro, é o meu clube de coração, amo o Clube Atlético Mineiro, não sou fanático, mas amo o Clube Atlético Mineiro. Adoro conversar sobre futebol, adoro conversar sobre a seleção brasileira, eu sou um apaixonado por futebol. A primeira lembrança que eu tenho de chorar na minha vida foi em 1990, quando o Canidia dribla o Tafarel e faz o gol que desclassifica o Brasil nas oitavas de final. É a primeira lembrança que eu tenho de chorar na minha vida. Eu sou um apaixonado com futebol. Vejo futebol de todos os times, vejo VT, minha esposa morre de rir de mim, porque eu vejo VT, eu adoro futebol. Não me estresso com futebol, mas adoro. Então se você quiser conversar comigo de futebol, nós vamos conversar o dia inteiro. Yuri é galo também. E a minha rede social percebe isso, então ela me traz ali vários links sobre futebol. Adoro conversar sobre espiritismo. Adoro assistir palestras, adoro assistir estudos, adoro. E a minha rede social entende isso. Tanto que ela me mostra aquilo ali. Então, nós podemos, veja bem, nós temos o poder de escolha. Se tem algo que não está te agradando do lado do feio, para de seguir. Para de seguir. Oculta a publicação, mas não briga. Não discuta. Não discuta. Érica, quem tem que agradecer sou eu. O aprendizado aqui é conjunto. Não discuta. Tem gente que já acorda pensando... que será que o meu primo de 4º grau postou hoje para eu ir lá discutir com ele? Para eu ir lá fazer um comentário. Já vai no Google, já pega um pensamento e já vai lá e já tem o dedo nervoso aqui, né, no celular. Já tem o dedo nervoso, já começa a levar aquela energia para a rede social. Para quê? Vai ajudar em quê? O outro pensa dessa forma. Paciência. Errado ou não? Vocês conhecem uma música do Skank? Somos dois contra a parede e tudo tem 3 lados. É mais ou menos assim. Tudo tem 3 lados, o meu, o seu e o certo. O meu, o seu e o certo. Então, meus amigos,
Vamos ter mais tranquilidade, principalmente no que se refere às redes sociais hoje em dia. O mundo já está difícil por demais para a gente discutir também nas redes sociais. É isso. Esse é o nosso momento de hoje, falando sobre o sinal verde. Nos perguntaram aqui se nós faremos esse momento. Meu Instagram, Uriel Santos. O Átila, se tiver aí ainda, pode colocar Uriel Santos. A Thalita, é interessante quando você coloca: eu não discuto com ninguém, porém não oculto a minha opinião. Mas a gente tem que entender, bom dia para a Glênia, a gente tem que entender, Thalita, e isso é importante nós falarmos aqui, a maneira de colocarmos a nossa opinião. E que a gente possa sempre colocar a nossa opinião de forma educada. Eu costumo dizer que há maneiras de falar não. A pessoa nos pede alguma coisa, você quer falar não, mas você não precisa dar um não seco para aquela pessoa. Você pode dizer para ela: olha, agora eu estou um pouco ocupado. Será que nós podemos conversar sobre isso em outro momento? Deixa eu, só para terminar aqui, as pessoas me apresentaram uma mensagem mediúnica. Falaram: Uriel, o que você acha? Você acha que essa mensagem está certa? E na hora que eu li a mensagem, eu fiquei com um pouco de ressalva. Mas tem forma de dizer isso. Eu virei e falei assim: olha, vamos deixar essa mensagem em quarentena? Vamos esperar um pouquinho mais para frente? Talvez, aí nós colocamos, talvez esse ponto, talvez não estejam muito legais. Pessoal de Florianópolis, bom dia. Então vamos deixar um pouquinho mais para frente? Então, veja bem a nossa amiga Thalita. Há formas de dizer a nossa opinião. O que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo em momento nenhum que nós não devemos dar a nossa opinião. Mas há formas de dar a nossa opinião. E o que eu percebo é que nós estamos dando a nossa opinião de forma muito bélica. De forma muito bélica. Então há formas de dizer aquilo que você está pensando. Sempre busquemos dizer aquilo que nós estamos pensando com educação, com serenidade, com tranquilidade, com amor. Que o amor seja o guia das nossas palavras, dos nossos comportamentos, dos nossos atos. Vamos encerrar por aqui, senão nós vamos ficar conversando o dia inteiro. O pessoal está perguntando se nós vamos fazer isso todo dia. Nós não conseguimos fazer esse momento todo dia. Nós temos as nossas lives terça, quarta e quinta de noite. Márcia, você nos pergunta se eu sou médium. Não ostensivamente. Kardec nos fala no livro dos médiuns que todos nós somos mais ou menos médiuns. Não ostensivamente. O livro dos Espíritos, questão 459, salvo melhor juízo. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Na grande maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, a mediunidade que tenho é a mediunidade que todos temos, porque todos nós somos mais ou menos médios, tá bom? Terça, quarta e quinta nós temos as nossas lives, às 7 horas, pontualmente 7 horas. Nós temos alguns outros compromissos com irmãos de outras páginas. Estamos sempre abertos a convites para conversarmos. Gostamos muito de conversar. Estamos sempre abertos a convites para conversar. Fiquem à vontade, aqueles que quiserem conversar conosco. As nossas lives são 7 horas da noite, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, 7 horas da noite. E no que se refere ao encontro do Sinal Verde, muito provavelmente nós retornamos apenas no final de semana, apenas no sábado, porque nós somos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, temos o nosso trabalho durante a semana, então durante a semana é um pouco mais complicado. Mas no sábado e no domingo nós vamos buscar sempre nesse período pela manhã realizar essas lives da obra Sinal Verde. Nós temos o nosso canal no YouTube, Espiritismo 24 horas, nossas palestras, nossos estudos, nossas lives estão todas lá. O nosso Instagram pessoal, Uriel Santos. Juliana, pode parar de mandar pão de queijo para nós, por favor? Só por foto, quando for mandar, mande concreto, mande aqui para nossa casa, por favor. E é isso, meus amigos. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz do Senhor.